valeu, graça e paz. Agora valeu. Eu vou ler um texto aqui do Velho Testamento, que é bem atualizado para os nossos dias, onde vai falar sobre o valor de um bom testemunho e a consequência de uma mentira. Os irmãos já sabem onde é, né? Sabe nada? O bom valor de um bom testemunho e a consequência da mentira. Isso está no capítulo 5 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. É um texto meio longo, mas é muito aproveitoso. Eu estou trabalhando em cima desse texto e vi que tem muita coisa aqui para os nossos dias. Então está escrito assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem muito bom diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo logo: Em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu Deus para mudar, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles
e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou ao Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua lepra, a sua carne, tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tome uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, deixe a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerei este teu servo, nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor, o teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimão para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimão. Quando assim me encurvar na casa de Rimão, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Então Giazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse este: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Giazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrou-o, e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. O meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestidos. E disse Naamã: se servido, tomar 2 talentos, e estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestidos, e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vem Giazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e ouro, e vestidos, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve.
Nós te agradecemos, ó Pai querido e amado, por termos a Tua palavra para nos advertir, para nos orientar, para descobrirmos como sermos libertos da condenação eterna. Enfim, Senhor, nós precisamos que o Espírito Santo, que o Senhor nos deu na ressurreição com Cristo, Ele mesmo ministre a palavra a cada um de nós, para que possamos tirar proveito deste acontecimento, Senhor, para os nossos dias. Nós te louvamos, te agradecemos e, em nome de Jesus, expulsamos o espírito maligno, aquele que impede as pessoas de crerem na Tua palavra e obedecerem a Cristo Jesus. É no nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Podemos sentar, irmãos. Claro que é um texto longo, mas com muito aproveito. Muito aproveito. Esse Naamã era um general muito querido do rei, muito querido. E este homem era leproso. Aqui nós vamos ver o testemunho da menina. Os sírios entraram em guerra contra os judeus e ali levaram esta menina cativa, ou seja, como escrava. E por coincidência, ou por orientação divina, claro que é por orientação divina, esta menina foi trabalhar na casa deste Naamã. Ela não murmurou. Se fosse o senhor, a senhora, que fosse levado como escravo, será que ia dar esse testemunho? Esse testemunho tão importante que ela deu. Quando ela descobriu que o senhor Naamã, que era o patrão dela agora, era leproso, ela falou com a mulher dele: se o meu senhor fosse a Israel, ele ia descobrir que lá tem profeta que resolve o problema dele e cura ele. E esta ficou muito feliz e falou com ele, e ele obedeceu e já falou com o rei deu carta para ele lá no rei de Israel. E neste ponto aqui tem um assunto muito importante para nós, no verso 7, quando este rei de Israel recebeu esta carta de apresentação sobre Naamã, que foi a Israel para receber a cura, ele disse: sou eu, porventura, homem que pode matar e vivificar? Matar e vivificar, o que é isso? É novo nascimento. Sou eu, por exemplo, que posso fazer isso? Como é que manda este homem para me curá-lo da lepra? Não é obra minha. Que beleza. Este Deus, Ele pode matar e vivificar. Isso é novo nascimento pela palavra dEle. Tá? Então, Naamã ficou ali agora enrolado, né? Diante de um quadro desse. O rei mandou que desse uma olhada e ficasse de olhos abertos contra esse tal de Naamã, que tinha ido lá para provocá-lo para uma guerra. Mas aí Eliseu descobriu que estava ali este homem, que o rei havia rasgado as suas vestes, que era um sinal na época de humilhação. A pessoa se humilhava rasgando seus vestidos e cobrindo-se com cinza. Ele então, Eliseu, mandou falar para este rei que mandasse Naamã a ele. E então o rei mandou que fosse lá, agora com Eliseu. E ele foi com a sua comitiva na casa de Eliseu. Aqui nós temos outro estudo maravilhoso, tá? Ao chegar na casa de Eliseu, este general pensava que Eliseu ia sair para fora, recebê-lo, e ali ajoelhar nos pés dele, pôr a mão na lepra, ele ficar curado. Mas Eliseu, como uma demonstração de necessidade de humildade, mandou o servo dele, o empregado, vai lá e fala para este general mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Que isso? Que afronta! Nem me recebeu. Olha o orgulho.
O orgulho das pessoas impede elas de receber a maior bênção. Lá ele ia receber uma bênção de cura da lepra, que era uma doença terrível, né? Mas ele teve que se humilhar. Na hora ele se voltou, ficou muito bravo. Lá na minha terra tem tantos rios limpos, por que eu hei de mergulhar nesse rio sujo? Isso aí é uma afronta para mim, eu sou o general, né? Mas os empregados, a caravana que foi com ele, disse, espera aí, né? Espera aí, se ele te desse uma obra muito grande, se fosse para você fazer um sacrifício, subir uma escadaria de uma igreja, se fosse para você ficar em jejum um mês, se fosse, talvez você fizesse, né? Essa é a religião natural das pessoas. Mas como é simplesmente mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, você vai voltar para casa com a lepra? Eles convenceram então o general a mergulhar. Ele mergulhou 5 vezes, olhou para ele mesmo, estava do mesmo tamanho, mergulhou 6 vezes, esse homem está brincando comigo. Na 7ª vez que ele mergulhou, a pedido dos escravos, você já mergulhou 6, só falta uma, ele está me humilhando. Aí na 7ª vez que ele mergulhou, ele ficou livre da lepra. Aqui tem a humildade e a obediência, tá certo? É necessário realmente fazer aquilo que a Bíblia manda. Ali estava Eliseu representando Deus, como eu estou aqui representando o Senhor Jesus. Às vezes quando a gente fala, crer que Cristo te atraiu é suficiente, não é. Não é suficiente, é preciso obedecer, é preciso completar. Mas completar o quê? Obedecer aquilo que Jesus manda. Então, quando nós cremos que Cristo nos atraiu no corpo dele, nós estamos crendo na metade. Por quê? Porque Jesus veio como Salvador e Senhor. Se Ele é o Senhor, Ele então deixou-nos esta ordem de pregarmos o Evangelho, e aqueles que acreditarem no Evangelho de Cristo e forem batizados. Mas o que tem uma coisa com a outra é exatamente aqui. É exatamente isto. Naamã achava que era humilhação ter que mergulhar num rio sujo, quando que lá na Síria tinha rios limpos. Ele achava, ele estava cheio de religião, cheio de soberba. Tanto é que ele deu testemunho que o rei dele ia nessa casa de Rimão, que era um deus na época muito poderoso para a Síria. E lá iam prestar culto para este Deus, tá? Quando ele recebeu este milagre, ele falou para Eliseu, contou o que acontecia e disse que estava muito arrependido de prestar culto a um Deus que não tem nada a ver. Um Deus que é simplesmente um filho do diabo mesmo. Quantas pessoas prestam culto por aí afora sem nenhum valor espiritual? Mas ele teve a coragem de falar para Eliseu. E disse no verso 17... E disse Naamã, seja assim contudo, desce a este teu servo uma carga de terra. Ele queria levar terra dali de Israel agora. Agora eu não vou mais prestar culto lá para aquele, né? Para que minhas mulas leve, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos, nem sacrifício a outros deuses. Isso aqui é muito importante. Nós temos ensinado, biblicamente falando, que quando a gente nasce de novo, a gente tem que tomar esta decisão, tá? Ele deu aqui um exemplo daquilo que a pessoa tem que fazer. Porque nós ficamos a vida inteira procurando salvação onde não existe, como ele prestava culto lá, um Deus que não existia. Quantas pessoas vêm de outra denominação, tá?
E aí chega agora, encontrou a verdade, creu, nasceu de novo e não faz isso que Naamã está fazendo. Confessando a Deus: Senhor, eu procurei salvação em tantos lugares, fiz tanto sacrifício, fiz tanta besteira, quando que o Senhor já tinha me dado a vida eterna que está em Cristo Jesus. Então, Naamã deu um exemplo aqui para nós. Ele confessou o que ele fazia com o rei. O rei ia e dava a mão para ele, e ele tinha também que prestar este culto a esse tal de Reimão aí, esse Deus, sabe? E isso é importante para nós. Então ele diz: nisto perdoe o Senhor o teu servo. Oh, beleza! Tá certo? Procurei salvação onde não existia. Procurei vida eterna onde não tinha. Me perdoe quando eu me ajoelhei na frente dessas porcaria. É isso que tem que ser feito por uma pessoa que nasce de novo, para romper com o diabo, tá? É preciso romper com este diabo. Tudo aquilo que você fez, todas aqueles santos, aqueles quadros, sei lá o que, sabe, aquele sacrifício que você fez inútil, confesse a Deus: Senhor, me perdoe, realmente eu estava errado. É a única confissão que nós temos que fazer, é esta. Não há necessidade de se confessar pecados, não. Este é um reconhecimento que Naamã estava fazendo ali diante de Deus, para que Deus tomasse conhecimento de que ele agora não ia mais prestar culto a esse tal de Deus que não é Deus. Então ele está mostrando aqui para nós. Aí, ó, verso 18. Nisto perdoe o Senhor a este servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimão, que é o rei, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimão. Quando assim me encurvar na casa de Rimão, nisto perdoe o Senhor o teu servo. E aí o Eliseu então diz para ele: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Aqui agora tem a consequência da mentira. Até aqui nós vimos, né, a bênção de uma pessoa que dá um bom testemunho, e vimos a humildade de uma pessoa para ganhar a bênção gloriosa, que é o novo nascimento. Agora aqui nós vamos ver a consequência da mentira. Este Geazi aqui era um empregado de Eliseu. Ele foi o que levou o recado para Naamã: vai lá e se mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Eliseu não quis nem ver o importante general. Não, manda ele. Agora ele viu Eliseu rejeitando os presentes. Como esse Deus é maravilhoso. Naamã insistiu com Eliseu para ele pegar ali, né, os presentes que ele trouxe, coisa importante. Mas ele diz: não. Salvação não se paga, irmãos. Não. Salvação se agradece. Tá certo? Deus não está interessado na nossa... Não. Ele quer a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. E aí Eliseu então deu esse testemunho: Deus não está cobrando, não. Pode ir embora, vai em paz, vai. Tudo bem. Você já confessou, sei que você não vai fazer, agora você reconheceu quem é Deus. Vai em paz. Mas o empregado ficou de olho. Tem bastante dinheiro aí, hein? Puxa vida, isso aí quebra o meu galho, hein? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou atrás dele. E ele esperou que o homem adiantasse um pouco, depois correu atrás. E aí Naamã viu ele correndo atrás, parou, desceu do carro: o que foi? Está tudo bem? Sabe o que é? O profeta recebeu uma visita lá agora.
E ele disse que se o senhor puder me dar uns presentinhos aí, ele vai presentear lá e tal. Ah, tudo bem, que benção, que bolé, pode. Além de dar os presentes, ainda mandou que levasse por ele. Oh, importância, né? Uma mentirinha, né, irmão? Que beleza, né? Mentirinha. Mas Deus que não deixa passar nada, né? Sem ele ver. Ele viu o que aconteceu. Ele viu o plano deste Geazi aí, o Geazi. Ele viu o plano dele. Deixou, ele não podia ter impedido, não. Deixou que acontecesse. E aconteceu. Aquilo que ele não esperava e que muita gente não espera. Cuidado com mentira, meus irmãos, que filho de Deus não mente. Tá? Cuidado. Eliseu sabia o que estava acontecendo. Ele disse que o coração dele foi com Geazi. Olha só. Viu quando Geazi mentiu. Deus sabe. Deus sabe por que você veio aqui. Deus sabe por que você não quer nascer de novo. Deus sabe qual é o seu interesse. E aí caiu a casa. Ganhou o presente? Ganhou. O que valeu? Nada. A lepra de Naamã veio sobre Geazi, não só sobre ele, mas sobre a descendência dele. Aí, ó. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente. Verso 27. Para sempre. Ele deve estar, a descendência dele ainda deve estar com lepra por lá. Porque é para sempre. Gente, não brinca com Deus. Não dá para brincar. É complicado. Então nós temos aqui lições maravilhosas. Desde que Deus mata e ressuscita. Ele mata através da fé que Ele dá para a pessoa acreditar que ela foi atraída no corpo de Cristo, conforme Cristo prometeu, que quando Ele fosse levantado na cruz, Ele atrairia todos no corpo dEle. É Deus que dá esta fé, tá certo? Nós podemos ver em Oséias, capítulo 11, de 1 a 3, nós vamos ver que é Deus que dá esta fé, é Ele que nos coloca em Cristo, porque Cristo é o único que pode levar a pessoa a ganhar este novo nascimento. Não tem outro que pode fazer isso. O que está escrito lá? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Vamos lá para Efésios 2:8, nós vamos descobrir lá. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós vemos que é Deus que dá a fé para nós crermos que Cristo nos atraiu no corpo dele. É Deus que nos coloca em Cristo quando nós clamarmos a Ele, tá? Naamã precisou descer do pedestal. Ele deixou de ser o general. Agora ele era um humilde, obedecendo a ordem do seu Senhor, tá? Não foi fácil para ele, como não é fácil para qualquer pessoa. Não é fácil uma pessoa estar numa determinada religião, achar que vai para o céu porque está fazendo isso, fazendo aquilo. Agora deixar disso para simplesmente crer que Cristo me atraiu no corpo dele? Não é possível. É igualzinho quando aconteceu lá no Velho Testamento, que o povo de Israel estava sendo conduzido para a terra de Canaã, que representa o paraíso para nós. E lá no meio do caminho, aquele povo começou a murmurar.
Essa menina não murmurou. Ela não... Eu fico admirado com um testemunho deste. A menina não murmurou. Aquele povo, apesar de ter sido libertado de uma escravidão de Faraó no Egito, eles reclamavam, murmuravam. Tá certo? Como muita gente se diz nascido de novo e murmura por qualquer coisa que acontece ao contrário daquilo que ela quer. Eu quero isso, mas eu vou te dar isso. Ele queria banhar-se lá nos rios da terra dele. Mas Eliseu diz, não, é no Jordão. É sujo? É. Mas é para você aprender. Você aprender que orgulho não coloca ninguém no céu. Soberba não coloca ninguém no céu. Não. É para você aprender que para ficar livre desta lepra, você tem que mergulhar no rio sujo. Para ficar livre da lepra, do pecado adâmico, é preciso morrer no corpo de Cristo na cruz pela fé, que foi atraído no corpo de Cristo na cruz. Isso é muito importante. Este rei tinha conhecimento, porque ele disse para Naamã, você está achando que eu sou Deus? Com a carta que o rei da Síria tinha dado para Naamã, uma carta de representação que não valia era coisa nenhuma. Não. Essas cartas de representação não valem nada. Não. Estas revistas feitas pelo homem não valem nada. Não. Então aqui ele reconheceu. Veja bem, é porque nós não prestamos atenção quando lemos. E sucedeu, no verso 7, que lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar? Ele conhecia. Então, veja bem, este Deus que mata e ressuscita uma pessoa para ser membro da família dele, quer a obediência. Ele podia ter se bacaneado ali, né? O rei de Israel, não, tudo bem, pode dar aqui essa carta, vou mostrar quem sou eu. Não, ele falou, comigo não. Quantos religiosos aí deviam fazer isso, pregando salvação fora da morte no corpo de Cristo, e não reconhece que não são Deus, para querer salvar os outros da condenação eterna. Quem salva é Deus quando a pessoa está em Cristo Jesus. Fora de Cristo, Deus não salva ninguém. Este homem reconheceu. Mas Eliseu não deixou a história ir para frente. Não. Ele ficou sabendo e falou, manda este Naamã vir aqui. Manda vir aqui. Aqui ele vai ter que se humilhar. Aqui comigo ele vai ter que reconhecer que é preciso descer desse pedestal religioso. Naamã não queria. Ele já queria voltar para a terra dele, com lepra e tudo. Mas graças a Deus pelos conselheiros. Nós precisamos aconselhar aqueles que ouvem a mensagem aqui. Não é ficar de braço cruzado, deixá-lo embora para casa e sem uma retaguarda. Não. Aquela comitiva foi uma retaguarda para Naamã. Espera aí, né? Tem muita gente que pensa exatamente o que Naamã pensou, né? Tem muita gente. Eu só creio que Cristo me atraiu no corpo dele? Não, que isso? Vai contar isso para outro. Então é isso. É o suficiente. A porta de entrada para a vida eterna é esta. Creia que Cristo te atraiu no corpo dele, conforme ele prometeu. Não seja soberbo querendo pagar a salvação. Aí nós vemos um Naamã reconhecido com aquilo que ganhou, que foi a liberdade da tal de lepra. Você acha que o pecado adâmico é maior ou menor do que uma lepra? Claro que é maior. A lepra leva uma pessoa para o cemitério, para o túmulo. O pecado adâmico leva para o fogo eterno. Qual que é melhor? Qual que merece mais gratidão?
nós não pensamos naquilo que ganhamos, a verdade é essa, não levamos isto a sério. E nos esquecemos com facilidade desta bênção gloriosa. Este homem não esqueceu, ele fez um voto ali: nunca mais eu vou prestar culto para outro Deus, porque eu sei que o único Deus verdadeiro é este. Nunca mais procure salvação fora de Cristo, porque não tem, não existe. Então este tal de ganancioso, de mentiroso, ganhou o que ele queria. A lepra de Naamã, não só para ele, mas para toda a descendência. Oh, que mentira mais triste! Que mentira! Quantas vezes a pessoa, às vezes uma mentirazinha, tem a tal de mentira branca, isso não existe, a Bíblia não dá apoio para mentira branca nem para mentira azul. Quantas pessoas, é uma mentirinha branca, foi uma mentirinha branca. Deus não viu não? Claro. Deus não vê a mentirinha branca sua, você ganha R$1.000 e vem trazer R$5. Você ganha R$10.000 e vem trazer R$50. Ele não está vendo a sua mentira. É que Deus é misericordioso. Nós ouvimos o louvor aqui: se não fosse a misericórdia de Deus, que seria de mim? Mas esta misericórdia de Deus tem limite. Enquanto nós não fizermos aquele voto de que cremos e que não vamos prestar culto a outro Deus, e que não vamos amar o mundo para não sermos inimigos de Deus, Ele está vendo aquilo que você prometeu, tá? Então, nós tiramos, claro que eu não esgotei tudo, tem tantas coisas aqui para nós, para os nossos dias, tantas coisas que aconteceu ali. E eu estava pensando, eu vou falar sobre isto, sobre o testemunho desta menina. Que bênção trouxe para este homem, não só para ele, mas para o próprio rei da Síria, que Naamã foi falar para ele, não prestar mais culto para aquele tal de Deus lá, tá certo? Uma palavrinha que a menina falou, a menina que foi levada como escrava, foi para uma obra maravilhosa. Nós às vezes somos enviados a uma pessoa que está necessitada de salvação e deixamos escapar a oportunidade daquela pessoa ser livre do fogo eterno. Deixamos escapar. Que quando nós lemos Romanos capítulo 8, verso 19 a 21, nós vimos o que o povo espera dos filhos de Deus, espera um testemunho como esta menina deu. Olha, você sabe que fora de Cristo não tem salvação, você sabe que se não crer que Cristo te atraiu no corpo dele, você vai para o fogo eterno. O povo espera isso. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ei, beleza, né? Eles estão esperando a manifestação. Aquela menina não pegou um microfone, nem um alto-falante e saiu. Não, simplesmente uma palavra para a patroa. Se o meu patrão soubesse que se ele fosse lá no profeta em Israel, ele sarava. Coisa à toa. Às vezes a pessoa está esperando de você essa palavra. Se você crê que Cristo te atraiu, você fica livre dessa condenação. A pessoa está esperando, tá? Mas está de olho também. Também está de olho no seu comportamento, no seu testemunho, que não adianta só falar, é necessário bom testemunho, né? Um modo de vida diferente, onde a pessoa nota que tem coisa boa ali naquela vida.
Então, a humanidade está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Não é de igreja, não é de religião, não é de pastor, não. É os filhos de Deus. Porque quando o Filho de Deus se manifesta, é Cristo se manifestando através do Filho de Deus. Segundo aos Coríntios 4, 10 e 11. É Ele, Jesus, se manifestando. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Aí no verso 12 nós vemos a bênção para as pessoas que vão agora tratar com esta pessoa que está entregue à morte no corpo de Cristo. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Agora sim, porque agora não sou eu que falo, é Cristo através de mim. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim, eu estou entregue à morte no corpo de Cristo. Essa é a posição que deve ter todo aquele que nasceu de novo. Não para pagar, não. Naamã quis pagar, mas não tem preço. A salvação de uma alma não tem preço. Deus não está interessado em cobrar, não. Ele deu a vida eterna a toda pessoa, é dado. Só que tem uma condição só. João 10, 27. Só esta condição. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. Oh, beleza, né? Ele conhece. E as ovelhas dele seguem ele. Seguir o quê? O que ele mandou. Qual é a primeira coisa? Crer no Evangelho de Cristo. E a segunda coisa? Ser batizado. Para quê? Para obedecer a Cristo, claro. Então é isso. As pessoas querem, mas ficar para depois. Não. Aí se a morte te surpreender, não tem mais condições. Não volta mais a sua oportunidade. A oportunidade é uma só. Então, irmãos, o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Lembre-se que filhos de Deus são aqueles gerados por Deus. Não é aqueles que se dizem filho de Deus porque está numa religião. Se dizem filho de Deus que são evangélicos, que eu não sei onde que eles descobriram isso. Não. Filho de Deus é aqueles que foram gerados por Deus. Segundo aos Coríntios 5, 17 e 18, mostra que estes sim são os filhos de Deus, gerados por Deus em Cristo Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Estes agora são filhos de Deus. Estes têm Jesus habitando neles. Estes são os representantes do céu aqui na terra. Segundo aos Coríntios 5, 20. Estes são os que representam o céu aqui no mundo. Tá certo? Como é que o senhor, a senhora está representando o céu aqui no mundo? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Agora, que cargo maravilhoso, né? É que isso é por fé. Se o presidente nomear alguém para ser embaixador lá na Itália, na Alemanha, que beleza, aquela festa, e E aqui é mais importante, é que aqui não tem remuneração, aqui no mundo, a remuneração vai ser lá, tá? Lá no céu.
Aqui os representantes do país, em país estranho, vão receber salário alto e receber status. Agora eu sou representante do Brasil lá na Alemanha, né? Que beleza! O que você vai falar lá na Alemanha? Vou falar bem do Brasil, claro. E eu ser representante do céu, o que vai falar para esse povo? Não é a mesma coisa? É. Então, irmãos, depois vocês chegam em casa amanhã, tem muito tempo, tem gente que não trabalha amanhã, né? Então dá para ler esse capítulo bem devagar e veja aí quanta coisa boa faltou para a gente colocar aqui por causa do horário, né? Quanta coisa boa. Por um simples testemunho de uma escrava levada de Israel para a Síria. Um simples testemunho. Essa menina não murmurou, se fosse outra estaria batendo o pé e xingando e falando, mas ela não, ela ficou com dó do Senhor, na mão. Claro que não foi ela, como não somos nós, mas esse Deus é o mesmo, Ele é o mesmo. Hebreus 13:8. Não mudou nada? Não. Não, mesmo que Ele fez lá, Ele faz aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. É o mesmo. Ele está esperando o seu testemunho para este povo desesperado. Povo desesperado. Procurando uma luz no fim do túnel. Mas vai ser trevas no fim do túnel, se não nascer de novo. Nós te agradecemos, nosso Pai, mais uma vez o privilégio que temos de podermos ler a Tua Palavra na nossa própria língua. Claro que nós não conseguimos passar tudo aquilo que precisava, mas deixamos com o Espírito Santo para que Ele complete tudo o que faltou e que pessoas possam vir reconhecer e humilhar-se até a morte no corpo de Cristo na cruz, para que o Senhor o ressuscite e faça membro da tua família. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, amados.